Olá, neste vídeo vamos utilizar o GeoGebra para discutir as medianas associadas a um triângulo qualquer e um ponto notável dentro deste triângulo que é o baricentro. O baricentro vai ser um ponto eh, associado a um triângulo que seria como o centro de gravidade do triângulo e ele é encontrado, ele é achado como o ponto de intersecção das três medianas, ok? Então, para isso, nós vamos utilizar aqui o GeoGebra, vamos definir um triângulo utilizando o comando ponto, definimos três pontos A, B e C. Com o comando segmento, vamos colocar o segmento BC, o segmento CA e o segmento AB. E aqui a gente então temos os triângulos. Temos o triângulo, né? Os três vértices do triângulo. Na janela de álgebra, eu prefiro colocar ordenar pelo tipo de objeto. Então a gente tem três pontos por enquanto e três segmentos. Os segmentos F, G e H, que são esses aqui. F, G e H são os lados do triângulo. E os pontos A, B e C são os vértices do nosso triângulo. Aqui do lado esquerdo, na janela de álgebra, a gente vê os, os valores das coordenadas de cada ponto. Né? Coordenadas xy de A, xy de B, xy de C, em relação a este eixo coordenado que o GeoGebra indica para nós, que é esse aqui, né? O eixo X aqui na horizontal, o eixo Y aqui na vertical. Bem, então o primeiro que eu quero mostrar para vocês é como colocar um texto. Aqui neste penúltimo botão tem uma opção de texto que aparece assim no formato ABC. A gente pode colocar aqui um texto. Então aqui eu vou colocar um texto para definir o que a gente quer fazer, né? Então a mediana é um segmento que parte de um vértice e chega no ponto médio do lado oposto, ok? Então aqui apareceu este texto que eu acabei de escrever. Com clique direito a gente pode colocar propriedades e mudar, por exemplo, a cor desse texto para que fique melhor, mais visível. A gente pode aumentar o tamanho meio. Então essa aqui é a primeira definição que eu quero que vocês tenham em mente agora, que a mediana é um segmento que parte de um vértice e chega no ponto médio do lado oposto, ou seja, chega no ponto médio do lado do triângulo, tá? Então, para isso, então a gente precisa definir o ponto médio de cada lado, né? Para conseguir encontrar as medianas desse triângulo. Então, aqui no segundo botão, do lado da parte de cima, a gente tem um botão de pontos. A gente tem como encontrar aqui uma opção que diz ponto médio ou centro. Ele aparece com este formato, três pontinhos, tendo um pontinho vermelho no meio. Então essa opção vai encontrar o ponto médio de um objeto ou o centro de um objeto. Então, escolhendo essa opção, a gente dá clique, por exemplo, no segmento BC aqui. Eu dou clique aqui e apareceu o ponto D. Então esse ponto D, o ponto médio, certo? É um ponto de tal forma que a distância BD é igual à distância DC, certo? É o ponto que se encontra no meio do caminho entre B e C. Esse é o ponto médio de BC. Da mesma forma, com a opção ponto médio, a gente vai encontrar o ponto médio do segmento AB. Então a gente dá clique em AB e aqui o GeoGebra já mostra para a gente ponto E, né? Ponto E
é um ponto que está no meio do caminho entre A e B. Beleza? Então a gente já tem dois pontos médios e a gente com isso pode definir duas medianas, né? Então para isso a gente coloca aqui no terceiro botão a opção segmento. Um segmento parte de A e vai para D. Então essa aqui seria a primeira mediana do vértice A. A outra mediana do vértice C seria esse segmento que parte de C e chega no ponto médio do lado oposto. Então aqui a gente tem as duas medianas, certo? E que para facilitar a nossa discussão aqui, eu vou colocar em verde, ok? Com o botão direito do mouse, a gente coloca em propriedades e a gente consegue alterar a cor. Então essas duas segmentos verdes são duas medianas. E a gente vê que eles se cortam, né? Essas duas medianas se intersectam, se atravessam uma em cima da outra em um ponto que é esse ponto aqui. A gente pode, com a opção ponto, ou melhor, com a opção aqui, interseção de dois objetos, que aparece neste formato aqui, essa opção vai fazer com que a gente encontre um ponto onde se cruzam dois objetos, neste caso dois segmentos, né? Que seriam nossas medianas. Então com essa opção selecionada aqui, a gente dá clique no primeiro objeto, que seria esta mediana. Ele já aparece assim destacado, né? A mediana, e depois a gente dá clique na outra mediana. E com isso a gente encontra então um ponto de interseção entre essas duas medianas, né? Entre esses dois objetos, com a ajuda dessa opção aqui, desse botão. Beleza? Então, se a gente mexer, esse ponto F sempre vai ser definido como ponto de interseção entre essas duas medianas, esses dois segmentos. Agora o que eu vou fazer é traçar uma reta que passa por B e pelo ponto F. Tá? Melhor dito, eu vou traçar uma semi-reta. Com essa opção aqui, no terceiro botão, tem uma possibilidade que é semi-reta. E a gente coloca uma semi-reta partindo por B. E eu vou escolher que essa semi-reta passe pelo ponto F. Ok? Então eu vou, com o clique direito, vou modificar as propriedades dessa semi-reta e colocar um estilo de tracejado, certo? Beleza, então desta forma a gente está temos nosso triângulo dividido desta forma, duas medianas e uma reta que passa pela interseção das duas medianas. E essa reta aqui, ela cruza o terceiro lado do triângulo em um ponto aqui, certo? Então esse ponto de interseção a gente vai definir também com o auxílio da opção aqui, interseção de dois objetos, certo? Esse botão aqui. A gente seleciona a semi-reta, então vai ser com a opção interseção de dois objetos selecionada, a gente escolhe a semi-reta e escolhe este segmento que é o terceiro lado do triângulo, este aqui. E dessa forma o GeoGebra automaticamente já gera o ponto de interseção do ponto G. Certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês é o que? É que essa reta que passa pela interseção das duas medianas vai ser necessariamente uma outra mediana. Isso quer dizer que essa reta vai dividir o terceiro lado também em dois pedaços iguais. Então esse ponto G vai ser um ponto que tem que estar, né, no meio do caminho entre A e C.
Para isso, a gente pode medir as distâncias entre A e G e a distância de G até C, definindo um segmento aqui, por exemplo, o segmento de A até G, que o GeoGebra chamou de L, e o segmento que vai de G até C é um segmento que o GeoGebra chamou de M. Para diferenciar, aqui na janela de álgebra a gente pode colocar propriedades e colocar em vermelho, digamos, esses segmentos. E outro segmento a gente também pode selecionar o segmento M, utilizar as propriedades e botar ele em azul, digamos, certo? Então, aqui o GeoGebra então, já nos diz os valores dos tamanhos de cada segmento L e M, aqui do lado esquerdo, na janela de álgebra. Temos o valor de L, eu vou selecionar e arrastar para a janela de visualização. O valor de M, da mesma forma, a gente puxa para a janela de visualização e a gente vê os valores que são iguais, né? Vamos aumentar o tamanho aqui somente para que fique mais claro. E a gente pode colocar as cores, né, de acordo aos valores ao que a gente escolheu, né? O segmento L está em vermelho, o segmento M está em azul. Beleza? E aqui a gente vê, né, então, que esses valores dos segmentos são iguais. Ou seja, que a distância de A até G e de G até C são iguais, portanto o ponto G é um ponto médio. E este segmento BG vai ser uma mediana. Desta forma, a gente está provando que as três medianas se intersectam em um ponto que está dentro do triângulo, neste caso. Certo? Esse ponto é o chamado de baricentro e vai ser o centro de gravidade do triângulo. Beleza? Então a gente pode mexer, modificar o triângulo, não importa os tamanhos, os ângulos, sempre vai acontecer isso. Se a gente tem duas medianas que se intersectam em um ponto, se a gente traz uma reta que passa pela interseção dessas duas medianas e pelo outro vértice, essa reta vai cortar o terceiro lado em dois pedaços iguais e, portanto, esse segmento BG também vai ser uma mediana. Certo? Então, aqui a gente pode escrever que as três medianas de um triângulo se intersectam, certo? Se cortam entre si num ponto chamado de baricentro. Ok? Então, essa que é a propriedade que eu queria mostrar para vocês aqui. É uma comprovação, não é uma demonstração formal, mas uma comprovação de que as três medianas se cortam necessariamente e a gente tem que o ponto de interseção vai ser o centro de gravidade desse triângulo, ou formalmente a gente chama isso de baricentro, o ponto onde as três medianas se intersetam.